Escolhido, assentado com Cristo eu estou. Sua graça abundantemente em mim derramou. Escolhido, assentado com Cristo eu estou. Sua graça abundantemente em mim derramou. Bendito o Deus Todo-Poderoso que nos abençoou nas regiões celestiais. Em Cristo também nos escolheu para o seu louvor e nos selou com seu Espírito. Assentado com Cristo eu estou. Sua graça abundantemente em mim derramou. A paz do Senhor, meus amados irmãos, estamos aqui mais uma aula da nossa escola bíblica dominical. Já quero apresentar aqui os nossos amados professores, nosso amado irmão presbítero José Paixão, o nosso irmão presbítero José Fernandes e o nosso amado querido irmão presbítero irmão Ronilson Licar. Meus queridos, estamos felizes por mais um dia e de apresentar para você esta lição que vai trazer bastante benefício para a sua vida espiritual. Então nós temos aqui o nosso título, Eleição e Predestinação. O nosso texto áureo é baseado em Efésios capítulo 1, versículo 4 e versículo 5. Você pode conferir na tela. Que nos abençoou nas regiões celestiais. Em Cristo também nos escolheu para o seu louvor e nos selou com seu... E a verdade prática. A verdade prática também você pode conferir aí. A nossa leitura bíblica em classe está baseado em Efésios capítulo 1, do versículo 4 ao versículo 12. Irmão Ronilson, por favor, ore a Deus para nós iniciarmos. Vamos orar? Eterno Deus e eterno Pai, onde iniciamos, Senhor Deus, mais um estudo da Tua Palavra. Como base temos aqui, Senhor Deus, a eleição e a predestinação, onde traremos, Senhor Deus, o esclarecimento e o conhecimento da Tua Palavra
a nós e a todos os alunos que participaram da escola bíblica. Viemos nesta noite, Senhor Deus, te pedir a iluminação e a tua graça sobre as nossas vidas, bem como a nossa liderança em geral, nosso pastor e todos aqueles que fazem parte desta igreja, Senhor, como corpo de Cristo. Pedimos a tua bênção e de já te agradecemos em o nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Paz do Senhor para a igreja. Queridos, dando início aqui à nossa aula, eu vou começar com a nossa introdução. E nós temos duas palavrinhas que vamos tratar em toda a lição hoje. Nós vamos tratar de eleição e predestinação. Muito bem, falando desse assunto, não podemos deixar de citar dois personagens que eles tratam desse assunto. E isso se espalhou duas linhas de pensamento, ou duas linhas teológicas a respeito desse assunto. Um deles, eu acho que toda a igreja conhece, é Calvino, e o outro é Armínio. Calvino, para ele, a salvação está ligada a essas duas palavras. Muito bem, é como que se ele defendesse que Deus faria, irmãos, ele faria ele faria acepção de pessoa, fazia um privilégio, ou ele dava vantagem para uns em detrimento de outros. Já dá até uma sensação de que ele já tinha a ideia de condenar uns e salvar outros, para a visão de Calvino. Já para a visão de Armínio, ou para os arministas, arminianos, para os arminianos, ele já defende o contrário, que é o que nós se encaixa, aquilo que nós acreditamos, a nossa defesa de fé acredita. A salvação, ela foi aberta, ela foi oferecida para todo homem, para toda a humanidade. E acho que é aquilo que é mais coerente. Se a gente pega versículos da Bíblia, se você começa a desfolhar a Bíblia e estudar ela, você vai entender que nós temos muito mais apoio para defender essa tese do que a outra. Vamos continuar. O que diz a linha de pensamento dos arminianos? Então, para os arminianos, Jesus morreu para todo mundo, e não existe, como eu já disse, acepção de pessoa. E aí, dentro desse pensamento, nós encontramos um versículo da Bíblia que isso me chamou a atenção para nós encaixar dentro desse pensamento. Aí eu quero convidar todos a ler comigo Gálatas, capítulo 3, versículo de número 28. Diz assim a palavra de Deus: nisto não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho e nem fêmea, porque todos vós sois um. Em quem? Em Cristo. Mas Cristo, ele é essa condicional. Cristo, ele é a predestinação. Ele é a eleição. Muito bem, querido, vamos dar continuidade. Então eu vou entrar aqui no tópico de eleição divina. Depois vocês podem acompanhar aí na revista de vocês. Nós sabemos que Paulo, ele sempre foi uma pessoa preocupada em direcionar a igreja, em doutrinar a igreja, em cuidar da igreja, em dar uma direção para a igreja. E aí, eu peguei aqui um exemplo de Paulo. Ele sempre foi preocupado em defender, é um verdadeiro apologeta. E ele escreveu em uma das suas epístolas, Efésio, aliás, esse livro está inserido em todo esse trimestre, mas quando ele escreve lá no capítulo 2, ele deixa muito claro, mais especificamente acho que no versículo 6, que a nossa salvação, ela é apenas pela graça. Isso significa dizer que só precisamos da graça de Deus mediante a obediência nossa para ser salvo. Então isso cai por terra a ideia de eu já nascer com esse privilégio.
Então me chamou a atenção desse versículo, quando Paulo, é como que ele estivesse refutando ou defendendo essa ideia, irmãos. Que ele diz que é pela graça que somos salvos. Isso quer dizer que é pela graça de Deus, mediante a minha fidelidade. Muito bem, agora eu vou lá para as condições da salvação. As condições da salvação, eu vou fazer isto com uma pergunta. Qual a finalidade que nós temos para essa eleição divina? A nossa finalidade é ser santo e irrepreensível, dentro do que o próprio autor da lição está querendo dizer, é que nós ao invés de se preocupar em ser já ter nascido escolhido ou predestinado, escolhido nós já nascemos escolhido, mas predestinado, não, nós nascemos para servir a Deus por intermédio de Cristo, através da fé, da graça de Deus. Essa é a condição de sermos eleitos. A predestinação e a eleição, elas não são um fim em si mesmo, né? Dá para se entender. Porque a salvação é por meio da graça e não por meio da eleição e da predestinação. E a graça tem um mérito. E qual é o mérito da graça? É o mérito em Cristo. Não é isso? Você imagina se Cristo tivesse desistido? Não haveria salvação. Não haveria graça. Por isso que é dado a Ele todo esse, podemos dizer assim, essa moral, esse mérito. Esse né? mérito. O mérito é Cristo. Isso mesmo. Porque você está nas condições da eleição, né? Da eleição. No tópico 2, não é isso? Exato. Do capítulo 1, né? Capítulo 1. Ele diz bem no final. A iniciativa divina por causa da graciosa obra de Cristo. O versículo 5, né, que você está falando? E não pelas nossas obras. Na parte final, né, da lição, né? É importante que a gente, como aluno, como professor, porque a ideia nossa é esclarecer, né, irmão Estênio? Não é trazer confusão nem polêmica a respeito desse assunto, mas é trazer as claras, a interpretação dessas duas palavras, da predestinação e da eleição. Porque tem muita gente, eu mesmo, até mesmo de estudar esse assunto, eu já ouvia falar muito essa questão de predestinação, é muito discutido isto. E é importante a gente entender que isso não vai interferir na nossa salvação, aqueles que acreditam, aqueles que não acreditam. O importante é que nós acreditamos que nós estamos debaixo da graça, e é ela que vai nos garantir a salvação através de Cristo e a nossa condição de fé a esse Jesus. Não é isso? Amém. Então, pela graça, sois salvo. E a graça de Cristo. Porque o mérito, como o irmão Estênio falou, é dele. Foi ele que morreu por mim e por você. Dando continuidade à nossa aula, o terceiro tópico do primeiro ponto é vida santa e irrepreensível. Vida santa e irrepreensível. O escritor aqui da lição nos mostra o versículo 4 de Efésios 1, que temos o objetivo de sermos santo e irrepreensível, em amor diante do Senhor. E quando nós olhamos para o termo grego, hagios, quer dizer santo, significa separado do pecado, assim também como o seu adjetivo amomos, que quer dizer irrepreensível, expressa o mais alto nível de santidade, de comprometimento. É uma pessoa inculpável, uma pessoa sem culpa. E nós observamos a expressão do versículo em Filipenses capítulo 2, versículo 15, que nos mostra que nós somos
como astro no meio desse mundo, para iluminar no meio de uma geração corrompida, e que nós não viemos ser corrompidos, que nós viemos ser sem essa culpa, e isso é o que nos aponta o que significa ser santo. E esta santidade também nós podemos observar o próprio Senhor Jesus Cristo nos apontando a referência desse nível de santidade na pessoa do próprio Deus. A gente vê isso em Mateus capítulo 5 e versículo 48, onde ele diz que nós temos que ser santo, perfeito como perfeito é o nosso Deus. Essa perfeição, essa santidade, ela é uma referência apontada para Deus. E nós observamos também em 1 de Pedro, que nos diz que nós temos que ser santo. 1 Pedro 1, o 15 e o 16, como santo é o nosso Deus. Aquele que nos elegeu, ele é santo, e nós temos que ser santo assim como ele o é. Então temos a referência de santidade em Deus. E nós observamos que o termo irrepreensível e também o termo santo, mesmo ele sendo apontado para Deus, nós só podemos observar essa santidade dividida em alguns tópicos, como primeiramente nós observamos a santidade como santidade posicional. E o que é santidade posicional? A santidade posicional entende-se teologicamente que é quando Deus nos oferece a sua salvação, por meio da eleição, ele nos elege com esse propósito de ser santo. E essa santidade, ela é quando o homem pecador se arrepende e vem a Cristo. E quando ele se arrepende e ele vem a Cristo, ele está se posicionando diante dessa proposta, o que é chamado de santidade posicional. É preciso ele aceitar a Jesus como único e suficiente Salvador, arrependendo dos seus pecados. Mas nós observamos também uma santidade chamada a santidade progressiva. E o que quer dizer santidade progressiva? Santidade progressiva é aquela que nós vamos desenvolvendo dia a dia. Como a gente conhece a história do crente, a vida do cristão, o cristão, ele tem que matar um leão por dia, diante das ofertas do mundo, diante do pecado, diante de tantas coisas, o cristão tem que se manter firme pela palavra, pela oração, e ele vai desenvolvendo assim essa santidade progressiva. Mas ainda analisando que o cristão, ele não é perfeito, o crente, ele não é perfeito, ele só será perfeito por uma santidade chamada definitiva, quando ele descansar no Senhor, quando ele adentrar as mansões celestiais, aí sim ele virá a ser santo plenamente, ele vai ser santo de forma completa. Mas nós observamos que o apóstolo Paulo, ao falar de santidade, ele estava aqui falando para os efésios, e quando ele está falando de santidade para os efésios, ele não está dizendo que santidade ela é por meio de uma etnia, por meio de uma raça, como os judeus queriam que fosse. Os judeus, eles alegavam que ser santo bastava ser filho de Abraão, e isso os faria dele um povo especial, um povo santo, porque Deus os tinha escolhido por meio de Abraão. Nós observamos que lá em Gálatas capítulo 3, o apóstolo, ele vem de uma forma veemente exortando os Gálatas, que tinham sido inseridos no contexto da fé, por meio da fé e da graça, e depois eles queriam viver pela lei. E Paulo exorta-os de uma forma veemente, que não bastava eles dizer que eram filho de Abraão. Por quê? Porque Abraão foi antes da lei, logo era pela promessa, e essa promessa, eles tinham que entender que Abraão
foi feito como promessa para todos os povos, tanto para gentil, como para grego, como para bárbaro, como para todas as pessoas. Eles tinham que entender que essa santidade, ela advém de Cristo, essa santidade, ela advém da pessoa de Jesus Cristo. Também nós observamos que João Batista, quando ele veio trazer o seu sermão contra os sacerdotes, ele aponta também que Deus é poderoso para dar filho a Abraão das pedras. Não basta eles dizer que eles tinham por pai Abraão. Por quê? Porque Deus pode dar filho para Abraão das pedras. Mas agora nós observamos que Deus, ele tem um novo tempo. E ele nos chamou, por meio desta eleição, para sermos santos. Não somente aqueles em quem tínhamos a promessa, os gentios, não só os gentios, mas tanto assim também os judeus. Os gentios, eles tinham a sua forma de viver, uma forma eticamente moral, eles tinham o seu contexto secular. E eles também foram apontados por Paulo para ter uma vida santa. E esta vida santa é o que Deus tem disponibilizado para todos aqueles que foram eleitos em Cristo Jesus. A nova vida dos eleitos, nós observamos que existe um alto nível, um alto padrão ético e moral para estes eleitos viverem. Eles viviam em uma vida de uma forma muito negativa, de uma forma comprometida moralmente. E aí nós observamos que o apóstolo vem trazendo uma proposta enquanto a velha forma de viver. Ele vem exortando para que eles deixassem todas as práticas imorais da sua forma de viver. E eu observo que a salvação e a santificação, ela não se dá porque alguém possa viver de uma forma eticamente e moral de acordo com os padrões seculares, né? Porque nós observamos que o próprio Cristo, quando veio ter com ele ali Nicodemos, ele fez uma proposta para Nicodemos nascer de novo. Nicodemos conhecia de tudo que era de religião, de etnia, ele era um chefe, mas o próprio Jesus diz o que para ele? Que ele não entendia nada do novo nascimento, ele precisava nascer, assim como o próprio Cristo fez também essa mesma proposta para a mulher samaritana, em que ela precisava aceitar a Cristo como o seu único suficiente Salvador, uma mulher que vivia em uma prática, né, até mesmo nós podemos dizer de adultério, porque os homens que ela já tinha na sua vida não era dela. O próprio Cristo diz isso, mas Cristo agora veio pregar para alcançar todas estas pessoas, que judeu, que grego, que bárbaro, que gentios, enfim. E aí ele propõe uma nova forma de vida, uma vida fora da mentira, uma vida fora da prostituição, da fornicação, do roubo, enfim, de todas essas coisas que o mundo muitas das vezes faz, até como uma forma normal de vida. Mas nós, como igreja, precisamos perseverar até o fim e viver uma vida santa, porque foi para isso que Deus nos chamou, somente por meio de uma vida santa que nós nos garantiremos na salvação. Observamos que esta santidade, ela não acontece sem a operação do Espírito Santo. Nós vemos que Cristo agora, ele deixa o Espírito Santo para conduzir a sua igreja, e nós observamos em Gálatas 5:22 em diante, que nos mostra que o Espírito Santo vai implantando em nós, em nossa natureza, essa santidade de forma progressiva, de forma gradativa. Ele vai implantando em nós, e nós podemos conferir isso em Gálatas 5:22 em diante, né? E também nós observamos que, a partir daí,
não há mais, né? Não há mais uma raça, mas agora há igreja, igreja eleita, igreja que foi chamada para ser santa. Na verdade, esse termo eleito não significa que é algo que foi por meio de uma predestinação, não. Essa predestinação ela tem todo um contexto, essa eleição ela tem todo um contexto, ou seja, Cristo é o meio, é o método da escolha, ou seja, você precisa crer, você precisa se arrepender, e a partir de então, você passa por esse crivo desta eleição, e aí sim, você é uma pessoa salva para viver em santidade. Trata-se, portanto, de um processo contínuo de santificação até a glorificação final no dia de Cristo. Temos a referência aqui de Coríntios que nos diz assim: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. E essa é a finalidade do salvo, é chegar à glória celestial e em perfeita santificação, onde seremos totalmente glorificados por nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, amados irmãos, como você está acompanhando aí, nós estamos discutindo esse assunto, né, irmãos, que é um assunto que vem a ser muito polêmico, porque ele já é discutido há muito tempo, há séculos, mas ele, ao mesmo tempo, ele trata de um assunto que é primordial para a nossa doutrina, e é o que nos difere de outras linhas de pensamento protestante, e que nós muito o respeitamos. Nosso amado irmão José Paixão, você já, no início, já falou aqui sobre a questão desse debate entre arminianos e calvinistas. O ponto principal é que existe aí uma questão de diferença de pensamento em relação à soteriologia. O que é soteriologia? É o estudo da salvação. Mas nós estamos aqui tratando não da salvação em si, nós estamos tratando de dois pontos chamados eleição e predestinação. Então você pode acompanhar na tela aí o que é eleição e depois você vai ver o que é predestinação. E sobre a predestinação, nós estamos agora aqui no capítulo 2, predestinados para filhos de adoção. No tópico 1, o autor, ele indica e ele traz o significado do que é predestinação. Ele diz aqui que é um vocábulo que tem uma preposição, né? Preposição pró, que indica algo feito antes. E predestinar, que significa, literalmente, né, determinar. Então, a palavra significa determinar antes. Então, foi algo que foi proposto antes. Bom, irmãos, como já foi mencionado sobre essa dualidade entre Calvino e Armínio, há 5 pontos que foram ali determinados no século XVI, que foram os pontos, então, arminianos e os pontos calvinistas, né? Existem esses 5 pontos que são a eleição, a expiação,
a depravação, a graça e a perseverança. São 5 tópicos, 5 pontos que estão relacionados com, como eu já disse, com a soteriologia, com a salvação. E o que significa? E o que são esses 5 pontos? Para Armínio, a eleição ela é condicional. Para Calvino, incondicional. A expiação, para Armínio, é ilimitada. Para Calvino, é limitada. Na depravação, os dois se concordam, né? A depravação ela é total. A graça ela é resistível para o pensamento arminiano. Já para o Calvino, a graça ela é irresistível. Na perseverança, no pensamento arminiano, ela é condicional. E no pensamento calvinista, a perseverança é incondicional. Irmão Estênio, até que ponto a teologia de Calvino tem importância para a igreja nos dias de hoje? Meu irmão, historicamente falando, trouxe um grande legado, né? Calvino trouxe um grande legado para a nossa teologia. Primeiro, ele resgatou uma das doutrinas mais fundamentais do que nós professamos, que é a doutrina da graça. E nós já falamos aqui, agora há pouco, sobre a doutrina da graça. Outra doutrina importante é a do pecado original, de Agostinho. E o que é o pecado original? Com Adão, esse pecado ele passou a todos os homens. É hereditário. Que inclusive essa doutrina, ela foi a doutrina do pecado original de Agostinho, ela foi para debater contra uma linha de pensamento que muitos hoje tentam colocar a doutrina pentecostal como uma doutrina pelagiana. Já o Pelágio, que é um monge inglês, contemporâneo de Agostinho, ele negou completamente o pecado original, porque dizia ele que o homem ele nasce sem a mancha do pecado, que por ele mesmo ele consegue, irmão Ronilson, ter uma vida ética e moral em alto padrão e chegar à salvação. Sem a obra de Cristo, sem a graça. E o Pelágio, ele dizia que o homem podia escolher tanto ter uma vida imoral quanto uma vida santa, pelo livre arbítrio. Contanto que é injusto julgarem até a nossa própria doutrina, quando eu falo a nossa doutrina, a doutrina assembleana, a doutrina pentecostal, de que nós professamos o livre-arbítrio e que dizem que nós somos pelagianos. E isso não é verdade. No entanto, a nossa declaração de fé diz claramente aqui que a salvação é um ato da graça soberana de Deus pelo mérito de Jesus Cristo e não vem das obras. Que isso fique muito claro. No entanto, aqui na página 114, diz que mediante o mau uso do livre-arbítrio, o crente ele pode apostatar da fé, perdendo então
a sua salvação. Ezequiel 18, 24. Mas desviando-se o justo da sua justiça e cometendo a iniquidade, fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá? De todas as justiças que tiver feito, não se fará memória na sua transgressão com que transgrediu e no seu pecado com que pecou, neles morrerá. Agora, em Cristo, meus amados irmãos, nós fomos feitos filhos por adoção, que é o nosso tópico 2 aqui do capítulo 2, que nós estamos tratando. E o que isso significa? Na expiação de Cristo, que eu elenquei aqui os 5 pontos arminianos e os 5 pontos calvinistas, e que a expiação arminiana é ilimitada e a de Calvino é limitada, na expiação ilimitada é que Cristo morreu por todos. Morreu por todos. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, diz que Deus, Ele deseja que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. 2 Pedro 3 e 9, ele diz que, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Então é do desejo de Deus que todos se salvem e que se tornem seus filhos. Mas como que nós nos tornamos filhos de Deus? Nós tornamos filhos de Deus pela obra expiatória de Cristo. E esta é a predestinação do eleito de Deus. O objetivo da predestinação é sermos feitos filhos de Deus. Então nós somos, aquele que é eleito, ele foi predestinado a ser feito filho de Deus por adoção. É o que a lição aqui diz. Ele ainda assinala que o amor foi o que moveu o Pai a nos adotar. Foi pelo amor de Deus. Foi pela graça, mediante Cristo. Irmão, dando continuidade aqui ao top 3, onde vamos abordar a sublimidade do propósito divino na predestinação. A predestinação e salvação. O soberano Deus não predestinou incondicionalmente pessoa alguma à condenação eterna, mas deseja que todos se arrependam e convertam-se dos seus maus caminhos. Está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 30. Também trazendo 2 temas que está na lição também, sobre supralapsário e infralapsário. O supralapsário, ele fala que Deus elegeu alguns e reprova o restante. Quer dizer, que ele acha que Deus elegeu antes da fundação do mundo, ele já tinha feito eleição para uns e para outros restantes. Depois ele diz que Deus criou, quer ver? Ele já está dizendo que antes da criação, Deus já tinha elegido alguns para a salvação e outros para a perdição.
Ele também diz que permite a queda, além de eleger alguns antes da fundação, quer dizer, a pessoa ainda não foi formada ainda, já estava sendo eleito. Quando foi criada, Deus permite a queda. Né? Veja que é uma contradição que ele vem trazendo. Também fala da providência da salvação para os eleitos. Ele quer dizer que Deus elegeu uns, criou, permitiu a queda, agora trouxe providência para só os eleitos, só para aqueles que são eleitos. E também para o chamado eleito à salvação. Esse é o pensamento do supralapsário. Ele traz esse pensamento. O supralapsário tem a ver com a ordem lógica dos decretos eternos de Deus, não com o momento da eleição nenhum. Dele surge que os eleitos foram escolhidos após a queda. Quer dizer que ele está dizendo que, mesmo antes da queda, ele já tinha sido eleito. Né? Ele está dizendo que aqui, o supralapsário diz que, antes da queda, Deus já tinha trazido a eleição para uns e para outros não. Né? Traz aqui uma divisão. Né? É a escolha. Então, irmão Fernandes, quer dizer que Deus ele decretou, né? O supra, né? O supra, ele primeiro decretou o eleito antes de existir. Antes da queda. Da queda. Né? Antes da queda. A queda veio depois, né? Depois. Por isso que é supralapsário, né? Porque lapsário é queda, né? Queda. Aí veio depois da queda, né? É. E aí quer dizer que ele decretou antes, então. Quem era salvo e quem era perdido. Quem é perdido. E eles pegam a base desse, exatamente de Efésios 1:4. Diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. Mas aí o versículo está explicando que o nosso amado irmão Ronilson já deixou bem claro. O objetivo dessa eleição não é para a salvação em si, mas é para ser santo. Não é isso que ele está dizendo? Sim, para ser santo. Só que não. O supralapsário, ele pega o versículo dizendo que Deus já elegeu antes da fundação do mundo. Para a salvação. Para a salvação. E não mas aqui nós estamos falando de objetivo de santidade. De santidade em Cristo. Então, ele distorce o versículo. Né? Ah, tá. Então, ele está distorcendo, ele está invertendo o versículo. Né? Enquanto aqui está dizendo que Deus elegeu para a santidade, ele está dizendo que Deus elegeu uns já antes da fundação do mundo para a salvação. Mas ele está falando da igreja, né? O apóstolo Paulo, sim. Não é isso? Ele está falando da igreja. Lapsário, não. Tá? Certo. Tá certo? Certo. O supra... Está esclarecido. Está esclarecido. O infralapsário, ele já vem trazendo outra forma. Ele diz que Deus criou, quer dizer que Deus já criou, permitiu a queda, que Deus já permitiu a queda lá de Adão, do primeiro homem, elegeu alguns, ignora o restante. Quer dizer, que nesse mesmo pensamento, ele traz o pensamento do supra, que Deus elegeu uns e ignorou os outros. Né? Vamos dizer como que Deus escolhe o irmão Ronilson e rejeita a minha pessoa. Né? Deus criou, permite que nós caímos, e depois ele elege uns para a salvação e o restante não tem salvação. Irmão, o infralapsário, Deus permite a queda, ele acha que Deus permite a queda, depois elege. O supralapsário, ele elege, depois permite a queda. Esse é o pensamento desses dois tópicos que eu quero falar para os irmãos. Também sobre o supra, ele também, em algumas vezes, erroneamente, considera o mesmo que hipicalvinismo. Todos os calvinistas são
superlapsário, embora nem todos superlapsário seja hipocalvinista. É algumas vezes chamado de hipocalvinista. Os seus adetrem mais extremos tendo a rejeitar a noção de que Deus tem algum grau de sincero boa vontade. Quer dizer, que ele acha que Deus, em algum momento, tem uma sinceridade, ou tem um momento de boa vontade para com as pessoas. Ele pensa dessa forma, né? Então, ele traz aqui exatamente essa visão. É interessante, irmão Fernandes, que essa ideia de provocar a primeira queda, para depois eleger, ou primeiro eleger e depois provocar a queda, né? Eu acho que no pensamento até calvinista tem a questão da eleição de Israel e rejeição do Egito, né? Que, inclusive, até uma base, eles usam como base o capítulo 9 de Romanos, né? Mas em Judas 5, ele diz que, eu vou até ler aqui, Judas 5, mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que, havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Então, aqui está deixando claramente que ele trouxe o juízo para o Egito, porque o Egito deixou de crer em Deus. Então, não foi simplesmente pelo fato de um modo arbitrário, né, de escolher Israel e rejeitar o Egito. Foi porque eles não creram. Não é verdade? A nossa eleição sempre vai ser determinante quando a gente crê em Cristo. Esse é o pensamento das Assembleias de Deus. A salvação é pela graça, né, irmão Fernandes? E não pela eleição, não é isso? Sim. A eleição não tem mais fundamento para a salvação. Deus não vai eleger um para a salvação, outro para condenação, ou, como nós falamos, para o inferno. Também quero falar aqui também sobre o comentarista diz aqui, que apenas a salvação sendo condicionada ao arrependimento e à fé em Cristo Jesus, segundo a presciência divina. Essas condições que nós temos é um convite que Deus nos faz, é uma condições que Deus permite que nós chegamos à salvação através da pessoa bendita de Jesus Cristo. Se nós ler Mateus capítulo 11, versículo 28 e 30, a salvação é um convite para aqueles que virão a Cristo. Vinde a mim todos cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Então, é uma condição do pecador. Não é um decreto, não é por lei, não é mais pela a morte de um cordeiro, não. Agora é uma condição. Eu decido se eu quero ser salvo por Cristo ou não. É uma escolha também minha, né? Em João, capítulo 3, versículo 16, que é muito conhecido de todos os irmãos, daqueles que até muitas vezes nem frequentam a igreja, que é um convite para nós. Então, não querendo aqui dizer que algumas pessoas pensam o contrário, que a salvação, já foi dito pelos irmãos, que muitas vezes é pelo nosso mérito, é pelas obras que nós praticamos, e não é verdade. O apóstolo Paulo diz que não é pelas obras que nós somos salvos, mas pela graça. Então cai por terra também, irmão Stênio, os irmãos, aonde o supralapsário modifica também algumas teorias, até deles mesmos. Elege alguns homens para pecadores e reprova o resto, aplica os benefícios aos outros eleitos e providencia a salvação para os eleitos e permite a queda e cria.
Quer dizer, que ele vem trazendo novamente o contrário, né? Então, aqui Deus a queda não foi permitida por Deus. Apesar que nós sabemos que Deus é onipresente, onisciente, né? Ele sabe todas as coisas. O pecado que nós fazemos ou realizamos o pecado é decisões nossas. Nós temos o direito de uma escolha. Por isso que aqui é condicional. É minhas condições que vai dizer se eu sou salvo ou não. Então quer dizer que aí nesse ponto aí, nos 5 pontos que anteriormente nós elencamos, que é o primeiro ponto, o ponto da eleição, no armínio a eleição é condicional, né? Condicional. E no calvino é incondicional. Incondicional. Eu sou salvo dependendo de eu querer ou não. Então, não, ele está dizendo que é incondicional. Eu querendo ou não, eu vou ser salvo. Então foi por isso que foi importante o irmão Ronilson ter falado sobre a questão da santificação, né? Porque tem a santificação posicional e tem a santificação progressiva, que é esse, no meu cotidiano, eu buscar mais e mais ao Senhor para ter uma maturidade ainda maior de santidade, né? Que santidade. Buscar a santidade. Sim. Então eu tenho que buscar. Não é uma coisa automática. Não. É um processo contínuo. Vamos dizer que seja uma escada que nós temos que subir todos os dias. Tá certo. Degrau, né? Tá certo. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 39, nós vamos quebrar por terra aquilo que as pessoas muitas vezes pensam. 13, 39. Que é condição. E diz assim: e de tudo o que pela lei de Moisés não pudeste ser justificado por ele, justificado todo aquele que crê. Quer dizer, que pela lei, o apóstolo aqui está dizendo que nós não somos justificados pela lei. Nós somos justificados em nós crer em Cristo. Né? Atos dos Apóstolos, capítulo 13, e versículo 39. Pois não... O apóstolo Paulo diz que não se vergonha do evangelho de Cristo, porque ele é a salvação para todo que crê. Então veja que Deus não elegeu um e rejeitou outro. Ou Deus separa um para a eleição e outros não. Ou separa um para a salvação ou não. É para todo aquele que crer, que tem a vida eterna. Por isso que muitas pessoas acham que em fazer suas obras de caridade está salva, porque acham que é os benefícios que ele fez aqui na terra. Não, se eu fizer qualquer obra, foi falado aqui até sobre o jovem rico. Ele cumpria com a lei, fazia obra social, mas também ele precisava crer em Jesus. Nicodemo precisou crer em Jesus. O apóstolo Paulo, que era um conhecedor da lei, tanto da lei mosaica, como ele era fariseu, né, foi criado no pé de Gamaliel, se ele não tivesse tido um encontro com Cristo, ele não tinha sido salvo também. Então não é pelo nosso mérito, não, nem pelo nosso conhecimento, e sim pelo conhecimento da palavra de Cristo, que nós somos salvos. Muitos irmão Estênio, os presbíteros aqui, o supralapsário, ele pega exatamente Romanos 9 e 22 para trazer essa tese que Deus rejeita uns e elege outros. Então ele pega, só que ele esquece de Romanos 8, esquece de Romanos 11, esquece de Romanos 5, né? Que lá o apóstolo Paulo, né? Se nós pegarmos Romanos 8, nos primeiros versículos de Romano, nós vamos exatamente ver o que o apóstolo Paulo nos ensina, né?
Ou mesmo Romanos 5, vou ler aqui. Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele pega Romanos 9, 22, só que esquece de Romanos 5, primeiro, que nós somos justificados, ou algumas traduções até usa santidade, salvação, né? Pela fé, e temos paz com Deus. Romanos 8 também nos fala que, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E agora tem também uma condições, né? Que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Esse Espírito é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, nós recebemos ele a partir da nossa convenção. Eu conversando com o irmão Ronilson, eu falei para ele, que ele fez uma pergunta para mim, que eu falei para ele que a partir que eu chego na igreja, ouço a palavra de Deus e eu aceito Jesus, já era o Espírito Santo mexendo comigo. Porque ninguém vai aceitar Jesus se o Espírito Santo não comover ele por dentro. Que a nossa vem de dentro para fora. Então, nós somos eleitos na pessoa bendita de Jesus Cristo hoje. A igreja é eleita em Jesus. Então, não importa a sua dominação, não importa o seu crédito, em que você crer. Se você crer em Cristo Jesus, que morreu e ao terceiro dia ressuscitou, você ganha a vida eterna. Para concluir, então, o amor de Deus para conosco é incondicional. É diferente que nós temos com outras pessoas. Vamos dizer, eu posso querer ser amigo do irmão Ronilson ou não. É uma condição minha. Já o amor de Cristo para conosco é incondicional. Ele nos ama dependentemente de eu ser ou não. É o amor dele. Agora, esse amor vai fluir dentro de mim quando eu me aproximo dele, né? Aqui eu quero deixar a minha conclusão, irmão. O arminianismo, ele crê, ele permite a queda, ele providencia a salvação para todos. Todos. A palavra de Deus, o próprio Jesus diz que o desejo de Deus é que todos venham ao conhecimento e ao conhecimento da salvação. É o desejo de Deus. Chamado de todos a salvação. Não tem grego, não tem judeu, todos são convidados a participar da salvação. E elege aqueles que creem em Jesus. Aqui na lição, ele diz assim, dessa forma, a questão da predestinação não significa que Deus, decidindo antecipadamente quem será salvo ou não, mas decidindo antecipadamente o que planeja, que os eleitos em Cristo. Quer dizer, o comentarista está dizendo que, decidindo antecipadamente, Deus já planejou a salvação em Cristo. Porque, se nós lermos em Gênesis, nós já vemos a ação do Espírito e a ação de Jesus. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. A ação do Pai, a ação do Filho e a ação do Espírito Santo. Diz assim, Deus predestinou como os eleitos, isto é, aqueles que estão sendo salvos em Cristo Jesus. Eu e você somos eleitos em Cristo Jesus. Deveria ser, em primeiro lugar, conforme a semelhança de seu Filho. Romanos 8, versículo 29. Em seguida, serem chamados, nós somos chamados. Agora nós somos justificados para Deus. E sendo justificados, nós vamos ser glorificados também para Deus. Romanos 8 e 30. Santo irrepreensível e adotado como seu filho, redimido para louvor da sua glória. Esse é o desejo de Deus, que todos os homens
venha ao conhecimento da salvação. Que Deus vos abençoe grandiosamente. Então, meus amados irmãos, esperamos que você tenha tido proveito nesta lição de hoje e queremos esclarecer que o nosso desejo aqui não foi criar uma certa divergência e nem um embate contra os nossos irmãos calvinistas. Como nós já dissemos, o pensamento da nossa igreja, e que é de linha pentecostal, ela tem a sua doutrina baseada totalmente e exclusivamente pela Escritura. E também os nossos irmãos calvinistas, eles têm também a Escritura como única regra de fé e prática. O único meio de salvação para os arminianos e para os calvinistas é Cristo Jesus. A Escritura, como eu já disse, como ela é interpretada pelo método histórico-gramatical, que também é a nossa maneira de interpretar a Escritura. Doutrina como o pecado original, a doutrina da graça, também é o que nós professamos. Então, nós não temos divergência em relação às doutrinas fundamentais. Isso que foi discutido nesta lição, podemos até considerar como uma questão secundária. Mas, como muito bem nossos amados irmãos, o irmão Fernandes, ou Teológico. Então, Interfere na salvação também, né? Sim, algo externo à salvação, né? A salvação é uma doutrina à parte, podemos dizer assim, da eleição ou da predestinação. amém. Então, meu amado irmão, é que nós desejamos é que tanto os arminianos, na nossa declaração de fé não tem a palavra arminiano, mas nós professamos o pensamento arminiano. E quando Jesus Cristo voltar, nós estaremos juntos, glorificando a Deus. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém. Bendito o Deus Todo-Poderoso que nos abençoou nas regiões celestiais. Em Cristo também nos escolheu para o seu louvor e nos selou com seu Espírito. O Deus Todo-Poderoso que nos abençoou nas regiões celestiais. Em Cristo também nos escolheu para o seu louvor e nos selou com seu Espírito.
o Deus Todo-Poderoso que nos abençoou nas regiões celestiais. Em Cristo também nos escolheu